Então vamos lá na página 18, nós vamos falar da leitura 1, a fábula em prosa. Para iniciar, há uma variedade de textos que podemos escolher para ler. Divertir, informar, imaginar, fazer sonhar. O mundo da leitura tem muito para nos oferecer. Uma maneira de sabermos identificar os textos de que gostamos é conhecer a forma como eles apresentam. Se você vai ler dois textos de formas bem diferentes, depois vai escolher o de que mais gostou. Primeiro, observe a ilustração e leia silenciosamente o texto. Então, nós vamos aqui com a leitura da fábula em prosa, da cigarra e das formigas. Aprova a ler em voz alta, que vocês já devem ter lidos, e vamos juntos. Combinado? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas. E perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. É mais uma fábula de Êxopo, Fábulas de Êxopo, tradução da Heloísa Já, em São Paulo. Então, muito bem. Êxopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego contador de histórias que viveu por volta do século 6 a.C. Não há uma data exata de seu nascimento e morte. O ilustrador Edward Julius Detmold nasceu em 1883 e morreu em 1957 no Reino Unido. Muito bem. Interpretação de texto. Atividade oral e escrita. 1. Qual foi a primeira impressão ao ler o texto? Converse com os colegas. Pode escrever para a Pro. O que vocês acharam dessa história? Vou gostar muito de ouvir. 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre o elemento da fábula. Então vamos lá, na primeira coluna ele está falando sobre o tempo. Quando aconteceram os fatos da história? Vamos subir para a gente relembrar? Então vamos lá. Aconteceram num belo dia de inverno. Quando que aconteceu? Já passou, essa história aconteceu no passado. Ela aconteceu num belo dia de inverno. Onde aconteceram os fatos da história? Bom, visto que tá ali, então pode ter sido num jardim, pode ter sido num campo. E quem participou dos fatos da história? Os personagens principais da história. Os personagens são as formigas e a cigarra. Tudo bem? Releia a fábula com os colegas e observe no texto a fala do narrador, quem está contando a história, e a fala da personagem, quem participa da história. A fábula geralmente é um conto que é contado por alguém, é uma história que é passada por alguma pessoa. Essa pessoa que está contando a história, que está narrando a história, é o narrador. Então, copie um trecho de fala do narrador. Então, vamos lá tentar encontrar uma fala do trecho do narrador? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Essa daí pode ser uma frase do narrador. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Só no primeiro parágrafo, a gente já tem 3 frases aí que podem ser que foram ditas pelo narrador.
Depois vem aqui, ó, as formigas pararam de trabalhar. Ele continua narrando o fato. As coisa que era contra o princípio delas, e perguntaram. Também é a fala do narrador. Então, todas essas são possibilidades de escrita. Então, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Fala do narrador. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. Fala do narrador. De repente aparece uma cigarra. Fala no narrador. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. Fala do narrador. Tudo bem? Vamos lá. Copie, vai escrever aqui, ó, tá? Então pode ser lá, num belo dia de inverno. Então, num belo dia de inverno é uma das frases do narrador. Copie um trecho de algum personagem. Então, quando eu identifico que tem um personagem que está falando, aqui no texto aparecem os dois pontos, tem toda uma simbologia, né? A gente usa aqui o travessão para poder mostrar que alguém está falando. São sinais de pontuação do texto. Então, por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. De quem é essa fala? Da cigarra. Então, ela fala da personagem. Agora aqui embaixo, ó, outro travessão. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Uma fala de outro personagem, que são as formigas. Outro travessão, lá vem mais uma fala. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Fala da cigarra. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Já está dizendo, ó, disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Se passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Escolham uma dessas e coloquem lá no campo da resposta. Então, copie um trecho da frase de algum personagem. Explique qual era o grande trabalho das formigas. O que as formigas estavam fazendo? Vamos lá ver? Volta lá no texto. Olá, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho. Secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. Então, o que as formiguinhas estavam fazendo? Qual que era o grande trabalho da formiga? O grande trabalho é secar os grãos de trigo que haviam ficado molhados por causa da chuva. O que a cigarra pediu para as formigas? Vamos voltar lá. Depois de uma chuvarada completa, de repente apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Ela pediu somente um pouco de trigo. A cigarra pediu um pouco de trigo. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas. De que outro jeito poderia estar escrita a parte destacada? O que é algo que é contra os nossos princípios? Aquilo que vai contra os nossos valores, contra a nossa vontade. Então, contra os valores, contra a vontade das formigas. Elas não queriam parar de trabalhar, na verdade elas nunca paravam de trabalhar, mas aquela foi uma situação onde elas se viram na obrigação ou na necessidade de parar de trabalhar.
Releia o trecho a seguir e depois leia o quadro abaixo. Circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, nessa frase, a gente pode perceber aí que as formigas elas tiveram alguns sentimentos pela cigarra. Tá aqui algumas coisas que a gente pode pensar. Ela sentiu desprezo, ela sentiu compaixão, elas zombaram da cigarra, foram irônicas, deram apoio, sentiram pena, demonstraram amizade, debocharam ou tiveram solidariedade. No caso das formigas, tudo que foi de apoio, de amizade, de solidariedade, de compaixão, não foram sentimentos demonstrados pelas formigas. Então, elas sentiram aqui, ó, desprezo. Elas sentiram, ó, desprezo. Desprezo foi um sentimento aí das formigas. Elas não sentiram compaixão, elas zombaram da cigarra. Elas agiram com ironia. Se você passou cantando, agora passe dançando. Elas não apoiaram, elas não sentiram pena, elas não demonstraram amizade, elas debocharam da cigarra. Então, os sentimentos demonstrados aí pelas formigas foi de desprezo, de zombaria, de ironia e de deboche. As fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um de seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Juntos, releiam a moral presente nesta fábula. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Conversem sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral da história lida? Manda ali para um comentário. Bom, essa foi a primeira parte da nossa correção, que foi a leitura da fábula em prosa, ou seja, ela é escrita na característica de parágrafos, a linha vai até o final, é um texto sutil, é um texto suave. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade para essa atividade de português, que é a leitura em verso. Combinado? Espero vocês para a próxima aula. Qualquer dúvida por estar à disposição. E um beijo bem grande no coração.